pessoal, estamos aqui para mais um episódio do DevSecOps Podcast. Hoje é dia 15 de julho de 2020. Você está ouvindo o episódio número 29. Eu sou Cássio Batista. E eu sou Rodrigo Balbino. E no episódio de hoje, trouxemos alguns convidados especiais, super especiais. Antes de apresentar eles, antes de falar sobre eles, dá uma olhada no episódio anterior. Episódio anterior, qual que foi mesmo, Rodrigo? A gente falou sobre o quê? Sobre redes. Boa, trouxemos o oráculo das redes, o Barbesani, para falar um pouquinho do mundo do network aí. O que você achou? Com sua visão além do alcance de Thundercat. O que você achou do episódio? Cara, eu achei que foi pouco o episódio. A gente precisa trazê-lo mais vezes, porque tem muito conteúdo, muita coisa. E a gente passou a maior parte do episódio só escutando ali, cabecinha abaixo, escutando, porque era muita coisa. Sim, foi uma aula, né, praticamente. Sim. Bacana, muito bom. Bom, legal. Então hoje a gente vai falar, trouxemos aqui, né, alguns convidados, temos 4 convidados hoje. Nunca esteve tão cheio esse podcast. Tô com 4 alunos aqui, ex-alunos, alunos atuais, etc. Já vou apresentar cada um deles. Temos 2 figuras que foram meus ex-alunos, já são formados, e 2 figuras que são atuais alunos, né? Então, primeiro eu vou falar o nome de cada um, daqui a pouco cada um vai se apresentar bem rapidamente, só falar o que vocês fazem hoje, né? O que vocês trabalham, e a gente começa aí com uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, Estamos aqui com o senhor Felipe Marçal, Edivaldo Rodrigues, Kelly Braga e Nicole Ferreira. Tudo bem, gente? Tudo. Opa, bom? beleza? Oi, olha. O pessoal tá meio nervoso, eles não sabem que a gente tá ao vivo aqui. Na verdade, a gente tá ao vivo, né, Rodrigo? 500 mil pessoas já assistindo, né? Ah, sim, acho que vai bater 600. Será que bate 600 hoje? Não, mas não fiquem nervosos, gente. Lembre-se que, além de ser gravado, né, fiquem tranquilos que pode ter vários erros. A gente vai estar transmitindo no YouTube também, o pessoal vai assistir depois. Mas o importante é a voz de vocês ficar suave, aquela voz aveludada, assim, que as pessoas vão escutar vocês no metrô, no trem lotado, né, ou no Uber. Então, lembre-se sempre de ter aquela voz bonita, assim. Então, a ideia do episódio de hoje trouxemos esses convidados no papel de alunos e ex-alunos, né, para falar, literalmente, para eles fazerem perguntas pra gente, tanto pra mim quanto pro Rodrigo, fazerem perguntas entre si, e pra você que tá ouvindo, ter um pouquinho aí das suas dúvidas respondidas, né? Lógico que a cabeça dos alunos e de profissionais que estão começando a carreira aí são várias dúvidas, um monte de coisa para perguntar, mas basicamente a gente trouxe essa galera aqui hoje para debater alguns assuntos. Então vamos começar com as meninas, né? Lógico, não vamos deixar esses marmanjos barbados aí começar. Boa. Vamos fazer o seguinte, a Nicole vai fazer a primeira pergunta, já que ela já é formada, já tá há anos de experiência aí, né, e tal. Então, Nicole... Deixa ela se apresentar, falar o curso, tudo mais. Nicole, você se apresenta, fala de você, quem é você, do seu horóscopo diário aí que você tá postando no Instagram. Meu nome é Nicole, eu tenho 20 anos, sou formada em gestão de TI. Atualmente eu trabalho dando suporte de um sistema ERP e fazendo uns cursinhos aí, né, pra ter especialização e tal. Mas é isso. Bonitinho, né? Suporte RP já. Eu comecei assim também, viu? Suporte RP. É bacana. Um Proteus é bacana até tudo começar a desmoronar. Então, Nicole, olha esse rosto aí, é como você vai ficar no futuro, já muda já. Bom, legal. Então, falamos da Nicole. Kelly Braga, se apresente e fala pra gente. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Kelly Braga, tenho 30 anos. Estou cursando gestão em TI. Hoje estou trabalhando como Scrum Master numa consultoria de tecnologia, fazendo também alguns cursos para me aprimorar mais nessa área de gestão. E é isso. Aí, Rodrigo, você que não sabe fazer nada de Scrum, nenhuma cerimônia, nenhuma daily, aprende com a Kelly. Pulei a daily hoje. Se é daily, você não pode pular, é diária. Ele não pode pular. Tem uma cerimônia, aliás. Vagabundo. Legal. Estamos aqui também com o senhor Felipe Marçal. Se apresenta aí, Felipe. Fala, galera. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Aí, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe. Tenho 31 anos. Sou casado há 5 anos. Pai da pequenininha Alice.
E, cara, tô passando por um momento radical aí na minha vida profissional, porque eu trabalho na área de logística há 7 anos e estou aí participando de um processo seletivo lá na empresa que eu trabalho para analista de suporte mesmo, nível 1. E tá sendo legal porque eu já faço uso das ferramentas no dia a dia lá na minha rotina, então tô indo para a 3ª etapa lá e torcendo aí que dê certo para poder entrar na área. Estudei, né? Fiz a faculdade, então nada mais justo, né? Boa. Show de bola. Se eu aprovei é porque alguma coisa de boa você tinha, né? Legal. E por último aí, Edivaldo, se apresenta pra gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado, professor, pelo convite. Eu tenho 39 anos, tenho 4 filhos e também sou estudante de gestão de tecnologia. E atualmente eu trabalho também com implantação do Proteus aí, com o colega e o Ricardo. E estou aí, né? Quebrando cabeça e bora lá. Legal. Muito bom conhecer essa galera aí. Gente, primeiro, agradecer vocês participar. Eu sei que não é fácil reunir todo mundo. Na verdade, é fácil sim. Tá todo mundo em casa fazendo porra nenhuma, então para de mentira e de frescura, né? Não, brincadeira. Eu sei que alguns de vocês saíram mais cedo do trabalho, né? Estão aí na rua, enfim, meio que a gente tá passando aí. Mas, de novo, né? Obrigado por vocês participarem. Inclusive, os ex-colegas, vamos dizer assim, né? A Nicole e o Felipe, que estavam com contato mais distante, mas toparam participar e contribuir. Bom, chega de falar, vamos começar a brincar aqui. A ideia é a seguinte, façam perguntas pra gente, dúvidas que vocês tenham da área de tecnologia, de segurança, de desenvolvimento, não importa. Tá o Rodrigo aí, que tem mais de 82 anos de experiência, ele parece que tem 30, mas não tem, ele já é um idoso já. E eu também, com essa carinha de jovem aqui, a barba que deixa um pouco mais velho, mas também fiquei à vontade de fazer pergunta aí. Vamos de novo seguir essa ordem, acho que pode ser sempre primeiro Nicole, aí Kelly, Felipe, Edivaldo. Beleza? Beleza. Então vai, manda aí, Nicole. Vocês podem fazer a pergunta direcionada para um para outro, ou também fazer genérica, enfim, ou entre vocês também, tá? Fiquem à vontade. Tá. Como eu me formei em gestão, é a primeira pergunta, tá? Como eu me formei em gestão, eu estava interessada em fazer pós de IoT. Porém, eu me dou muito bem na área de gestão, então seria mais conhecimento, sabe? O que vocês acham? Detalhe, nem toda pergunta a gente vai saber responder, tá? Falou, gente. Obrigado. Começa aí, Rodrigo. Já falei muito. Se esquivou. Cara, eu acho bem interessante. Tem, acho que na biografia do Steve Jobs, ele tem umas sacadas assim, né? Na vida dele, ele começou a cursar alguma coisa, acho que não lembro se era ciência da computação, só que daí ele gostava de artes, ele gostava de fazer outras coisas, e, tipo, que teoricamente não estariam relacionadas, né, diretamente. Só que o que ele fez com aquilo? Ele criou algo novo depois disso, né? Então ele começou a desenvolver o computador pessoal, mas visado realmente para o público doméstico, assim, e criou aquelas coisas bonitas de fonte e tudo mais. E, cara, acho que ele conseguiu chegar nisso pensando em coisas diferentes, que teoricamente o mercado ainda não tem nada, mas ele acabou criando coisa nova. Eu sou suspeito para falar sobre isso, porque eu sou meio disperso também, eu gosto de ver muitas coisas ao mesmo tempo. Eu por exemplo, eu sou desenvolvedor, trabalho com engenharia como engenheiro de software, só que eu passo a maior parte do meu tempo estudando sobre segurança. Então eu tô uma pontinha assim, quase pulando para segurança, porque são coisas totalmente diferentes, mas aquilo me atrai muito, sabe? E IoT, acho que é a coisa que mais está se destacando no momento, né? É o que mais se fala agora no momento. Quem sabe você abre aí uma empresa de gestão de IoT, não sei. Vai saber, né? Pegando o gancho aí da resposta do Rodrigo, acho que tem que alinhar duas coisas, né, respondendo essa pergunta. Eu sempre falo, algo te dá dinheiro, algo te dá prazer. Quando você consegue unir as duas coisas, show de bola. Mas normalmente é difícil. Então, por exemplo, o que eu sugeriria? Se especializa em algo que talvez vai te trazer um retorno mais rápido,
e que esteja alinhado ali, vai, de certo modo, com o que você goste. Mas, putz, não, eu quero trabalhar com IoT por curiosidade. Não sei se faz sentido você fazer uma pós por curiosidade em começo de carreira, entendeu? Tipo assim, acho que faz mais sentido você investir em algo que vai te trazer um retorno, um emprego, um trabalho, pra você ganhar dinheiro, e aí depois, se estiver um pouquinho mais estável, não sei, né? É uma visão, pode ter outros. Aí você vai fazer a pós que você quer e tudo mais. Mas pegando esse gancho, essa semana passada eu tive reunião com uma empresa que os caras, aliás, Rodrigo, olha que interessante, os caras eles vendem um Raspberry, uma plaquinha, para controlar qualquer acesso físico que tenha na sua rede. Então, por exemplo, se alguém foi lá na sua rede e espetou um rubber duck, por exemplo, na sua máquina, um dispositivo para hackear a sua rede, alguma coisa física mesmo, esse cara monitora em tempo real e te avisa. Mas ele também é um hardware. É isso aí, exatamente uma plaquinha igual essa que o Rodrigo está mostrando. Isso é totalmente o mundo de IoT, que tem crescido cada vez mais. Então, é um mercado muito grande, tem muitas possibilidades, muita gente falando, mas ninguém, assim, tipo, poucas pessoas, especialista que sabe daquilo. Então, de repente, gestão porra nenhuma, esquece tudo, vou focar nisso agora, entendeu? Era isso que eu ia dizer. Talvez você encontre... Talvez você vê que este é o que você realmente curte. Tipo, gestão, talvez você tenha escolhido por algum outro motivo e, de repente, quando você começa a brincar com IoT, seu olho brilha e você passa horas e horas, fica sem dormir aí, e daí, de repente, você vê que aquilo ali é a sua vocação, né? E o outro não era nem tanto. Você gosta bastante, mas talvez não seja nem tanto. Então, eu acho bem legal experimentar, mas... Tem que ter cuidado para não se perder também, né? Eu acabei me perdendo nisso daí, eu demorei para construir minha carreira até por ficar muito disperso. Então, acho que vale muito o que o Cássio disse mesmo. Definir alguma coisa ali, vai e em paralelo ver o que você curte, sem gastar muito tempo, né? Tá bom. Show. Próxima pergunta. Show. E aí, Kelly? Então, gente, queria saber de vocês como quando estão atuando num projeto, né, na visão de desenvolvedor e num time em que a gestão ela não tem um conhecimento tão aprofundado no técnico, né, porque programar, desenvolver é diferente um pouco da área de gestão, mas muitas vezes a gente não tem aquele conhecimento profundo na área técnica. Como é para vocês trabalharem com alguém? Qual é a visão de vocês? Trabalharem com alguém em que essa pessoa seja a gestora, né, o gestor, mas que esse conhecimento técnico não seja tão profundo, como é para vocês. Essa é bem bacana. Eu vou dizer para você que eu acho que eu já falei com o Cássio, teve numa empresa que eu trabalhei, acho que uma outra empresa que eu trabalhei com o Cássio, só que antes dele entrar na empresa, foi o lugar que eu trabalhei, assim, que eu tive o melhor gerente de todos até hoje. O cara é o melhor gerente, assim, que eu trabalhei. GP, né? E ele não sabia nada técnico. Era a primeira vez que ele entrava na área ali para poder fazer alguma coisa. E o cara, nossa, ele detonou. Eu falo dele toda vez que eu tenho oportunidade, eu comento sobre ele, mostro o LinkedIn pessoal e tudo mais, porque o cara era bom. O LinkedIn dele depois. O cara era bom mesmo. E assim, atualmente a gente tem muito negócio bem próximo, né, da equipe, né? Então a gente está quase mexendo em regras de negócio ali, né, durante o desenvolvimento. E é muito, muito importante ter alguém técnico na hora de definir negócio. Em algumas empresas, talvez não tenha essa aproximação acontecendo e acaba atrapalhando lá na frente, porque se o gestor, se o GP, se quem tiver ali na frente do negócio só entender o negócio sem a parte técnica, pode ser que mais para frente acaba atrapalhando em alguma coisa, algo que não previu, sendo que se tivesse uma pessoa técnica ali do lado, você poderia falar, beleza, isso daqui pode acontecer assim, mas a gente talvez tenha esse impedimento por conta disso. Então, é uma troca, o cara técnico não vai saber tanto de negócio e o pessoal de negócio, o GP, o gerente, ele não precisa saber técnico. Então, eu acho que se tiver uma boa equipe e com um parceiro ali bem definido, assim, acho que não tem problema nenhum, não. Ah, perfeito.
O Rodrigo respondeu formalmente, eu vou responder informalmente. A grande verdade é que os desenvolvedores enrolam porque vocês não sabem nada técnico, a gente dá o prazo que a gente quer e foda-se. Não. Tem um técnico de confiança junto. Vai dar o desespero já, vai dar o desespero pra Kelly. Não, na verdade, assim, isso acontece de verdade. Tipo, Pode acontecer, sim, é. Tem muita galera que Acontece que eu sei. usa disso pra poder... eu preciso de, sei lá, 5 dias pra fazer a tarefa, mas na verdade demora 1 hora, sabe? E, tipo, o cara vai enrolar, enfim. Essa é a parte ruim. E a parte boa é que, assim, é o que o Rodrigo falou, o papel do gerente de projeto, né, ou Scrum Master, ou o cara que tá à frente ali do projeto como um todo, não é necessariamente saber tecnicamente, é saber o que tá acontecendo. Tipo, cara, uma tarefa X, ela demora X tempo pra ficar pronta, né, ou ela tem que estar pronta em tanto tempo, tem alinhamento de necessidade de negócio, cliente-usuário, com a expectativa da entrega. Então, isso estando alinhado de um modo mais geral, não importa como é que foi implementado ou quanto tempo gastou em cada microtarefa, porque aí vira microgestão. Você não precisa ficar olhando que hora que o cara acordou, que hora ele tá indo dormir. Você não precisa disso. Você precisa falar assim, senhor Rodrigo, tá aqui a missão, é fazer o cadastro de clientes. Tá bom, quando você me entrega? Daqui 1 mês? Ótimo, daqui 1 mês eu quero o cadastro de clientes. Esquece, se ele vai demorar 1 dia pra fazer ou vai demorar os 30 dias pra fazer, não importa. Tem que estar alinhada a missão como um todo, o objetivo como um todo. Só que para chegar nesse nível de maturidade, cara, muita equipe precisa conversar, o negócio, o pessoal que está gerenciando o projeto, o time técnico, para falar, gente, qual é a missão? A missão é essa aqui, legal. Precisamos de quanto tempo, quantos recursos, etc. X, ótimo. Então, X está aqui, temos os recursos, vamos desenvolver. Espera acontecer, né? E aí o gestor, o gerente de projeto, o Scrum Master, vai facilitando ali, ajustando algum problema ou outro. Mas não que precisa ficar falando assim, tal tarefa demorou, tal tarefa não foi. Acho que essa microgestão acho que não faz sentido, né? Aí sai do modelo. Eu diria que acho que é totalmente relevante nessa gestão muito aproximada, acaba atrapalhando, só que em contrapartida, o gerente ele precisa ter tudo, como posso dizer, não é logado, tudo tudo mapeado, tudo você saber qual é a velocidade do time, você saber qual é a dificuldade do time. Então, se você tem tudo isso em mente, se você tem controle sobre isso, então acho que ninguém vai conseguir te enganar ali e falar, não, isso daí vai demorar não sei quanto tempo. Você tem métricas, né? Você sabe a velocidade do time, você sabe o throughput, você sabe se vai precisar colocar mais gente ou não para resolver aquilo. Então, se você tem métrica, não vai ser um desenvolvedor, o cara pode vir com todo o conhecimento técnico, porque ele não vai te enganar com isso, né? Então, você tem um parceiro ali forte, maravilha, e se tiver métrica, acabou. Acho que não tem para ninguém, assim, o gerente vai que vai. Ótimo, gente, obrigada. Show. E aí, Felipe? Beleza? Queria, na verdade, fazer uma pergunta e matar uma curiosidade de um assunto que até rolou na faculdade o ano passado, lá, né? A gente estava terminando lá o curso. Sobre aquela lei LGPD, né? Que a gente tinha aula de segurança com outro professor Roberto lá, e ele comentou dessa lei e tal, que era, né, geral de proteção dos dados. Muitas pessoas têm problema com isso até hoje, eu acho que vai ter até um dia, porque os nossos dados estão por aí, né, vagando. E eu queria perguntar aí para vocês se essa lei já está funcionando, se está em vigor, como que ela funciona, a quem ela atende, se é pessoas físicas ou empresa. Boa. Quem pode responder muito bem é o Dr. Cássio aí, né? Quem pode responder muito bem não veio, tá? Cara, assim, o último ano, na verdade, eu estava vendo bastante sobre LGPD, até por conta da CVC e tal, né? Esse ano aqui eu larguei um pouquinho, não faz tanto mais escopo do meu projeto, do meu trabalho, assim, mas apesar de estar ouvindo uma outra notícia, né? A princípio, ela ia entrar em vigor a partir de fevereiro desse ano. Aí depois teve uma medida do governo lá que adiou para agosto desse ano. Aí veio o Coronga e o corongou tudo e só Deus sabe agora quando ela vai ser implementada. Eu não acompanho as últimas notícias, mas
a princípio tá adiada, não tem data. A questão do prazo foi a primeira coisa que você perguntou. A segunda a sigla certa é LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Então, isso por si só já responde a sua outra parte da pergunta, que ela difere de fato aos dados pessoais, aos dados das pessoas. Esse mas veio depois ou não? Sempre teve, é que a galera divulga sempre o LGPD. Então é dados pessoais, seu CPF, seu sexo, seu tipo sanguíneo, sexo não, gênero, né, que fala agora, como é que fala? Bom, enfim. É o jeito que fala aí, gente. Desculpa se estiver falando errado. Toda aquela informação que as lojas de roupas costumam vazar aí pra... Na verdade, assim, fica legal para entender o seguinte: é toda informação que pode ser usada para te discriminar. Por exemplo, imagina que eu sou médico de um hospital e você chega lá com hemorragia ou com uma emergência, beleza? E aí eu vou ter uma informação sua, um exemplo, tá? Eu sou um médico que eu sou apoiador da esquerda, eu gosto do Lula. E aí eu vejo no seu cadastro do hospital que você é da direita, apoiador do Bolsonaro. Eu deixo você morrer. Por exemplo. Tipo assim, é o tipo de informação que eu posso discriminar você por qualquer motivo. Outro exemplo, antecedentes criminais para você arrumar emprego. Hoje as empresas não deveriam, mas elas pedem ou cobram isso. Em teoria é uma informação pessoal, você não é obrigado a passar isso. Né? Tipo sanguíneo, religião, orientação sexual, um monte de coisa que eu posso usar para te discriminar. Então você é homossexual, você não vai trabalhar na minha empresa. Você tem antecedentes criminais, você não vai trabalhar na minha empresa. você é da religião X, eu não quero você trabalhar na minha empresa. Literalmente são informações que podem te discriminar por alguma forma. Lógico que a do médico foi mais... Como é que eu posso dizer? Mais extremo, até porque na própria lei tem algumas brechas, né? Que, por exemplo, a vida está acima de qualquer coisa. Então, para proteger sua vida, o médico pode, por exemplo, injetar sangue, fazer uma transfusão de sangue, mesmo que você seja de uma religião que não permite isso, esse tipo de coisa, né? Então, como toda lei, tem 500 milhões de interpretações diferentes. No Brasil, tudo é atrasado, então, infelizmente, vai demorar ainda para lá implementar, para as empresas se adaptarem e tudo mais, mas acho que um overview geral da LGPD seria isso. Cara, já tem curso específico, tem áreas específicas para trabalhar com isso, muita empresa já está demandando, porque o trabalho nas empresas é muito grande. Um outro ponto para destacar sobre isso, que é interessante, imagina que, sei lá, a Kelly fez uma compra no meu e-commerce aqui, e aí daqui a um ano, ela fala, cara, eu quero que apague o meu cadastro aí do seu site, eu não quero mais meus dados aí no seu site. Falar, legal, vou lá e apago os dados dela. Então, uma das coisas que a lei prevê é o tal do direito ao esquecimento. As pessoas podem pedir ter seus dados apagados de qualquer lugar, de qualquer cadastro. Só que se eu faço backup, por exemplo, dos dados do meu e-commerce, eu tenho que apagar os dados dela de todos os meus backups. Porque se tiver um problema no meu sistema, precisar voltar um backup, o dado dela vai estar lá de novo. Então, a empresa hoje está preparada para esse nível de maturidade de restaurar backup, de fazer backup, depois de restaurar os backups e depois ver se está apagando a informação. Se a empresa não faz backup, ela já não tem esse problema. É verdade, né? Tem outros problemas. Esse aí... Verdade. Eu só trocaria o discriminar que você falou, né? Dados que pode discriminar por identificar. É tudo aquilo que pode te identificar como indivíduo ali, como pessoa, é um dado pessoal e sensível que a empresa tem que tratar. Não, mas não é. Por exemplo, sua religião não te identifica. Mas se eu souber sua religião, eu posso te discriminar para um emprego ou para alguma coisa. Então, mas para você saber que é minha religião, tem uns dados, outros dados pessoais, tem algo ligando, tipo, ou meu nome, ou meu CPF, alguma coisa. Então, esses dados não tem importância se for, por exemplo, só religião. Se tiver lá com outro nome, XPTO, católico, não tem problema. Agora, se tiver lá Rodrigo Balbino ou CPF católico, aí tem problema. No seu caso, você não tem religião mesmo, então... Então não tem problema. Tanto faz, né? Beleza. Respondido, Felipe? Boa, show de bola. Última rodada. Fala aí, Edivaldo. Então, eu estava pensando aqui nesse cenário que nós estamos vivendo, de Covid, home office, e aí eu fiquei pensando nessa questão da segurança também. Como minimizar o impacto, os riscos, porque imagina só, você antes tinha várias pessoas trabalhando, se dizendo assim, na maioria, num ambiente, utilizando recursos da empresa, computador, e hoje você tem agora uma descentralização desses profissionais, cada um em sua casa, utilizando o seu equipamento. Muitas vezes, por exemplo,
você tem uma realidade lá que tem uma máquina e usa o filho para fazer trabalho de faculdade, o pai também precisa, e de repente não é uma VPN, eu não sei. Então, são várias realidades, e qual o impacto que isso traz e como que faz para minimizar essa questão da segurança? Primeiro ponto é a gente lembrar o seguinte: tudo de uma empresa é um ativo, né? Os dados e informações hoje são os principais ativos de uma empresa, literalmente. Então, o que a empresa tem que fazer é proteger essas informações, beleza? No caso da gente, estando na empresa ou não, ela tem que proteger o acesso de quem vai consumir aquela informação, quem vai ter acesso àquela informação, quem vai manipular aquela informação. Uma vez que você está no escritório, ela tem um controle X. Uma vez que você está na sua casa, home office, etc., ela tem o mesmo controle. Por exemplo, você está na rede da empresa no escritório, você tem um tipo de acesso. Quando você leva isso para sua casa, no seu computador pessoal, no computador da empresa, você tem que garantir que esse dado vai sair daquela empresa, chegar até a sua casa, o seu computador, e só você vai conseguir ver ele. Não, outras pessoas não vão poder ter esse acesso. E é o que você até comentou, de VPN e tudo mais, certificado, acesso e tudo mais. O grande ponto é a empresa garantir que só você e só de quem é de interesse e confidencialidade, etc., possa acessar aquela informação. Porque a solução a empresa pode falar assim, tá aqui, os dados estão expostos na internet agora, todo mundo vê. Né? Ela pode até confiar que só quem conhece aquela informação vai acessar, mas na verdade não é assim, porque uma vez que está público na internet, já tem um monte de robozinho batendo lá para consumir sua informação. Então, cara, tem várias... Como é que pode minimizar isso? VPN, deixar os dados específicos para um usuário numa nuvem, por exemplo, fazer acesso peer-to-peer. Cara, tem 300... ouçam o episódio anterior, né, que fala sobre redes. Que, cara, assim, são... Ele explica bastante coisa sobre isso. Ele deu uma aula, assim, e é muita coisa... Tem a whitelist falando que só aquelas máquinas específicas podem acessar a rede, autenticação. Ele comentou um ponto lá, por exemplo, do terceiro fator, que é assim, o que é o segundo fator hoje? Hoje eu tenho o seu cartão e sua senha. Aí você vai lá no caixa eletrônico, usa o cartão e a senha e faz um saque. Só que aí, pro banco, não é você que está fazendo aquilo. Pode ser qualquer pessoa no mundo que tenha o seu cartão e sua senha. Agora, quando pede o cartão, a senha, a sua digital... A menos que alguém tenha arrancado seu dedo, em teoria é você. Em teoria, o segundo fator é você, é algo que só você tem. E aí tem o terceiro fator, que é escaneamento de retina, não sei o que lá, acesso físico e tal. Então você tem vários controles de fazer isso. Quando a gente fala de dados da empresa, acesso remoto, home office, etc., a famosa VPN já resolve tudo. O que nada mais é? Um túnel de comunicação específico da rede da sua casa, ou do computador do seu computador específico, com a rede da empresa. E um outro ponto que deve ser destacado também é a grande questão do uso pessoal, né? Uma coisa é você estar no seu computador pessoal fazendo as coisas da empresa. Outra coisa é você estar no computador da empresa fazendo só as coisas da empresa. Por exemplo, tem outro podcast que eu participo dando dicas, e uma das dicas que eu dei foi essa. Falei, cara, não adianta nada você estar no seu computador pessoal, acessando o site pornô, fazendo o seu joguinho, acessando vídeo, etc, junto com os dados da empresa. Você está trazendo malware, um monte de coisa que pode estar infectando os dados da empresa. Você tá na mesma comunicação, na mesma rede. Então essa consciência, né? Eu não gosto de falar consciência porque ninguém é retardado. As pessoas são conscientes que isso é errado. Mas essa boa prática. Essa cultura. Cultura. Bom, obrigado, Rodrigo. Obrigado. Acho que seria isso. Eu não sei se responde ou ficou dúvida. Respondeu sim. Pô, quer comentar aí, Rodrigo, disso aí, não? Não, comentou muito bem. Bom, fizemos uma rodada já. Quem mais tem perguntas? Quer seguir a ordem de novo? Quer inverter a ordem? Fique à vontade agora. Bom, já que ele falou sobre o que a gente está passando, eu vou falar um pouco também. Vocês acham que todas as empresas como um todo, não só de TI ou que tenha relação, mas, por exemplo, operadoras também que fornecem internet pra gente e tudo mais, vocês acham que se no futuro acontecesse alguma outra coisa e todos precisassem mesmo trabalhar como home office, vocês acham que todos estão preparados para isso? Putz, essa é boa. Essa é boa. Fala aí. Isso daí é o... Chama alguém para responder. Chama mais um aí para responder. Isso daí, assim, as empresas estão caminhando para isso, né, para digitalizar tudo, para deixar todo acesso mais fácil para os funcionários e tudo mais. Só que isso leva tempo e leva dinheiro, leva muito dinheiro. Sim. E
E agora com a pandemia isso teve que acelerar, porque as empresas teve que trabalhar assim. Ou fazia isso ou parava. Tem empresa aí que tá falindo, né? Tem muita empresa que tá falindo. E tá acelerando. As empresas não têm a velocidade que precisa. Acho que eles estão capengando muito ainda. Só que estão caminhando para isso. Eu acho que não vai demorar. Acho que esse ano a gente já consegue estar trabalhando já home office, consegue estar meio que voltar ao normal como remoto. Mas Sim. Ainda não vai ser 100%, assim, tá devagar isso, né? Mas acho que a gente chega lá, assim, as empresas conseguem. As que tinham poucos recursos acabam falindo, as que têm mais recursos consegue se virar, consegue fazer essa adaptação, né? Essa conversão, essa adaptação. Então, a gente consegue, mas muitas delas vão ficar para trás. Ela falou até de operadoras, né? A Vivo, Net, etc. A galera consegue fornecer internet, banda para todo mundo. Eu acho que hoje, como estamos hoje, elas conseguem, mas não todo mundo no 100%, por exemplo. Vai ter uma redução porque é muito mais demanda do que a própria estrutura tá como é que pode dizer, capaz de suportar, né? Já houve, né? Já houve algumas reduções. Tem vários serviços de streaming que a galera cortou. A própria Vivo cortou boa parte da Netflix, lá da banda Netflix. Exato. Então, você quer assistir em 8K aí, você pagou o plano um plano mais caro para assistir em 8K, a Vivo cortou. Você não vai assistir. Tentando fazer uma analogia, aliás, ouçam os outros episódios, você vê que sempre tem uma analogia meio retardada que eu faço aqui, né? É como se a gente estivesse indo pra praia, e aí, como tá indo muita gente pra praia, o governo decide tirar uma faixa da imigrantes. Falar, agora em vez de 4 faixas é só 3, tá indo muita gente. Vamos reduzir a escala para não ir tanta gente. Então as operadoras, de certo modo, limitam para não ficar sobrecarregado e tudo mais, né? Então preparado, eu acho que preparado tá, mas não no nível de excelência que deveria. Eu acho que deu errado essa... Para, meus exemplos são top. Eu falaria o seguinte, em vez de falar que diminui a faixa, fala assim, ó, não pode descer caminhão, mas... Tipo... Não, eu quero tirar a faixa fisicamente, vai lá e põe mato lá. Mas aí os caminhões já descem pela Anchieta, pô, já pra não atrapalhar os carros. Viu só? Imigrante não pode de caminhão. Praia pela Anchieta, você vai ver, maravilha. Passei 8 horas descendo a praia. Por isso que eu vou de moto. Fala aí. É vida. Quem é o próximo? Kelly? Isso. Voltando um pouquinho da falando de gestão, você, Cássio e o Rodrigo estão há mais tempo na área de tecnologia, né? Eu queria saber, como a gente está entrando nessa área agora, se esse modelo do ágil, né, se é uma coisa que está entrando agora, porque eu comecei a trabalhar nessa área faz menos de um ano, e comecei a me especializar pro ágil. Se vocês sentiram diferença nessa transição, ou se vocês, desde que vocês começaram, já trabalham nesse modelo? E se não, se sentiram muita diferença na transição do projeto Waterfall, né, pro ágil? A galera veio preparada com as perguntas mesmo, hein? Quer começar? Não, pode responder, você tá mais no dev aí. Bom, eu já trabalhei em empresas que eu cheguei, já tinha implementado ágil. E acho que eu posso falar, foi a Zurich Seguros. Os caras já tinham o ágil rodando muito redondo. Cara, acho que como processo, como projetos, foi o lugar mais liso assim, que eu passei, porque era tudo muito lindo, a gente conseguia resolver tudo em tempo ágil, a gente conseguia programar as coisas, a gente entregava coisas com muita antecedência. Então, e assim, foi levado à risca, todos os papéis. A gente tinha o Scrum Master, que ele era bem rigoroso, e o cara, ele ficava só como Scrum Master, que eu acho que ele meio que foge, né? Porque o Scrum Master, ele não é um cargo, né? Ele é como se fosse o cara... papel. Um papel, só um papel do cara, né? Ele não é o cargo dele. Mas assim, rodou lindo.
Assim como eu já passei por empresas que não tinha nada e funcionava meia boca. E atualmente eu estou na empresa que não tinha nada e eles estão fazendo a transição para usar o ágil. E essa empresa, por exemplo, os processos... A tela do Cássio congelou na minha cara aqui, com a cara... Vou até tirar esse negócio aqui. A cara muito linda aqui, sorrindo. Me desconcentrou. Eu sei, eu causo isso nas pessoas mesmo. Desculpa. E a empresa vai passar por esse processo. Então, a gente tinha tinham bastante processos, mas mal definidos, ou que já estava velho, ou que não fazia sentido. E assim que começou a implementar o modelo ágil, meio que todo mundo começou a tropeçar, porque tinha pessoas que não tinham regras, outras não tinham processo, e de repente começa a dar muito processo e tentando drivar tudo. Então, de cara, assim, de começo, piorou muito as coisas. Porque ninguém sabia o que fazer, só que daí tinha que parar para tentar aprender o ágil. Então, e foi forçado, né? Foi meio que goela abaixo. Ó, vocês vão aprender e tem que aprender, vamos trabalhar assim. Eu não sei se a empresa acabou se adaptando e foi realmente aprendendo, ou esse tempo que levou para aprender foi trocando as pessoas. Tipo, as pessoas que entravam, elas já tinham que saber trabalhar com a metodologia. Então, por exemplo, a equipe que eu tô hoje, todo mundo novo. Então, eu não sei dizer se a empresa ensinou as equipes a ser ágil ou as pessoas já entraram sendo ágil. Mas... acho que foi um pouco dos dois, né, também. Sim. E realmente tem muita diferença, dá muita diferença. Se ele for bem implementado, muda a empresa, muda totalmente. Você pega uma empresa sem processo e começa a definir processo, começa a guiar as pessoas, cara, é só sucesso mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar era o famoso modelo Extreme Go Horse. Go Horse. Tipo, mano, faz aí o que você acha que tá certo, vamos que vamos. Aí trabalhei no Waterfall, modelo de Hoop, trabalhei em modelo nenhum, tipo, cada um corre para um lado. Acho que assim, eu tive todas as experiências e quando migrou pro ágil, e assim, você falou, vocês pegaram a migração? Eu peguei a migração. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, já faz 17 anos isso. Mas na época da faculdade, de 2008, 2009, já falava-se já do Scrum. Foi a época que eu comecei a ouvir de Scrum, metodologia ágil XP, Pair Program, esse tipo de coisa. Então já faz 10, 11 anos que eu ouvi falar sobre isso e ainda não tinha implementado naquela época, né, na prática. E aí algumas empresas que eu fui passando, exatamente o cenário que o Rodrigo falou. Queria implementar, mas ninguém sabe, não dá tempo de parar, volta o que tava e vai trocando as pessoas. Aí conforme vem as pessoas com essa cultura, aí a famosa contamina os outros, né? Aí beleza, vai contaminando com alguém que sabe. Mas fazer a transformação dentro da empresa é muito difícil, porque envolve a palavra que a gente fala. Estamos no episódio 29, 29 semanas falando essa palavra. Que palavra que é, Rodrigo? Cultura. Mudar a cultura das pessoas é um negócio absurdamente difícil. Então, assim, é complicado mesmo. Sai essa galera que não sabe ou não quer fazer isso, ou tá resistente com isso, e traz alguém que sabe, e aí ou contamina de um pouquinho, ou vai tirando de fato todo mundo e troca todo mundo. Porque você falou uma coisa disso daí que você falou é bem importante. O resto é uma bosta. O resto tem resistência, as pessoas têm resistência. Então, se você pega uma pessoa que não sabe nada sobre ágil, sobre outra metodologia, ou se acha que aquilo que ela está fazendo não está certo, e você vai falar para ela que tem um jeito melhor de se fazer aquilo, a pessoa vai resistir e vai brigar e vai lutar com tudo para tentar sair daí. Eu senti isso na pele mesmo. É bem complicado mesmo. Eu vi a transformação com a mudança das pessoas. Tipo, não mudou a cultura das pessoas, mudaram as pessoas. E essas pessoas vieram com essa cultura nova. Então, é bem complicado. Agora, no caso da outra que eu já tinha, fui eu que cheguei sem a cultura e eu acabei aprendendo. Então, foi a primeira vez que eu trabalhei assim com a metodologia. Eu fui também meio que com o pé atrás, assim, putz, agora eu vou ter que seguir essas regras aí, maluca, não sei o quê. E quando eu vi que aquilo ali era... porque parava em reunião, você falava, mano, mais uma reunião. Aí eu falava a famosa frase, né? Tipo,
Beleza, agora vamos trabalhar? Pô, mas você tá trabalhando, tá fazendo reunião, tá definindo. E eu vi aquilo com maus olhos. E quando eu entrei na empresa, que já tinha aquela cultura, eu me adaptei rápido até, e eu vi que aquilo ali só tinha a ganhar, só. É verdade, eu tô trabalhando para um cliente que ele é bem tradicional. Quando eu entrei na equipe para atuar como SM, como Scrum Master, o meu gestor, no caso, meu gerente de operação, foi me apresentar para o que seria o PO, né? E quando ele ouviu a palavra Scrum, meu Deus, ele sem mentira, ele, não, mas a gente tem que conversar melhor sobre isso, porque não foi acordado, daí o meu gestor, não, mas tá lá no modelo de equipe, tá lá, de squad. Então foi bem complicadinho, assim um dos projetos que eu atuei para colocar o Scrum, até ele ver, eu acho que eles sentem uma pressão de agora, como eu sou o PO, vai ficar muita definição para mim. Então vai ser um ponto forte, vai ser um ponto focal e vai acabar pesando mais para esse papel. Mas aí a gente foi conversando e desenrolando e aí tá tocando, tá indo. Maravilha. E não sei se vocês já não têm uma definição para mudar a cultura, acho que isso daí seria uma boa, um plano para transformar a cultura da galera ao redor. Porque senão você vai sofrer com bastante resistência ali e acaba até desmotivando, né? Você vai achar que isso pode estar certo ou estar errado. Você vai, caramba, será que vale a pena ou não? E realmente vale a pena. Só que a luta é dura, né? A batalha é árdua. Aliás... É um modelo meio híbrido, né? Então, tenta agradar os dois lados. Aliás, ouçam o 6º episódio, que a gente fala squads, modinha ou modelo a ser seguido. Porque a galera vê os nomes aí e quer implementar, né? Saiu um brinco novo, vou comprar. Saiu um tênis novo, eu quero. Aí rasga, dá alergia e tal. A galera vê as coisas e quer sair usando, né? Mas enfim. É igual... Como a gente falou sobre os frameworks lá, né, de programação, se a gente começa a catar todo tipo de tecnologia e sair enfiando num projeto, você nunca vai entregar esse projeto, vai sair tudo mal feito. Então, assim que definiu uma metodologia ali, é brigar até o fim e bola pra frente. Show. Obrigada, gente. E aí, Felipe, mais uma? No caso, esse ágil aí que você estava comentando, da hora aí as trocas de experiência aí, seria uma ferramenta de framework para gestão? Explica aí, Kelly. O ágil... deixa eu como é que eu posso explicar. Peguei ela de surpresa. Hoje tem para um projeto, né, a gente tem vários processos. Por exemplo, assim, o ágil, ele a gente tem a metodologia ágil, que é uma metodologia onde... como é que eu vou te explicar? Ai, gente, me ajuda aí. Na verdade, assim, você imagina que você tem várias formas de fazer uma mesma coisa, beleza? Então, a metodologia ágil, ela é uma forma de você gerenciar um projeto. Você pode aplicar Scrum para fazer um bolo, para construir uma casa, para fazer qualquer coisa. Aplica-se muito mais na área de software e tudo mais. Mas basicamente é um modelo a ser seguido. Por exemplo, imagina que você tem um restaurante. E aí fala assim, olha, as boas práticas da higiene do restaurante, você tem que deixar tudo que for usado, tem que ter uma embalagenzinha com a data de vencimento e o dia que foi aberto. O chão tem que estar sempre ano passado limpinho, não pode ter produto químico perto da comida, esse tipo de coisa. Tem boas práticas a serem seguidas. Mas não quer dizer que você vai seguir. Entendi. Você pode fazer. Entendeu? Então, o Scrum e metodologias ágeis são uma forma de você conduzir um projeto. Aí tem cerimônias, reuniões diárias, alguns documentos, algumas coisas assim, artefatos, né, que a gente fala. E tinha um modelo mais antigo. Que o modelo antigo era assim, vamos especificar o software inteiro, tudo que você precisa. Depois que fizer isso, passou um ano, aí você vai começar a desenvolver mais um ano. Depois de terminar de desenvolver, você entrega para testar. Então isso demorava muito, tinha muito problema. O ágil mudou um pouco. Então você desenvolve um pedaço, entrega, testa e valida. Um pedaço, entrega e valida. Para isso ser mais rápido, entendeu? Por isso que o nome ágil não é à toa, né? Literalmente para você se entregar mais rápido e ter valor mais rápido e errar mais rápido, inclusive. E eu tenho escutado um termo chamado Manifesto Ágil. Eu até visitei uma página lá que eles disponibilizam
várias ferramentas, você vai clicando e ele vai te explicando lá, tem o Scrum, XP, vários, e hoje em dia eu vejo até falar assim de junções dessas metodologias. Então, o Scrum com, por exemplo, um Kanban, etc. Junção de várias ferramentas para você gerenciar projetos e não só talvez uma só metodologia. Exatamente. Você falou do Kanban, por exemplo. É uma ferramenta super simples que já ajuda em muito qualquer outra metodologia. Você tem um quadro ali do que precisa fazer, o que está fazendo e o que está pronto. Só isso por si só já ajuda, que na verdade não é metodologia nenhuma, né? É um Kanban, é um modelo ali de visualização. Fala aí, Kelly, desculpa, te cortei. Não, é isso mesmo, que geralmente até no Scrum a ferramenta mais utilizada para esse mapeamento das tarefas, de como está ainda, é o Kanban. Hoje está surgindo um novo termo que é o Scrumban, né? Eu não... Scrumban. Vocês não sei se vocês já ouviram, então, que é onde a gente utiliza o Scrum junto com o Kanban, mas falaram que o Kanban é um framework para desenvolvimento. Para mim não é um framework, eu enxergo mais como uma ferramenta para a gestão aí do projeto. Tem um exemplo disso é o famoso Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar, técnica Pomodoro. É o esquema de você fazer uma tarefa por X tempo específico, aí você pausa 5 minutos, faz mais X tempo, e depois, a cada 4 ciclos, você faz uma pausa maior. É literalmente nesse tempo que você está na tarefa, você foca. Você não para pra nada, não tem interrupção. É um jeito de você como é que eu posso dizer? Entregar mais, porque você vai ter mais tempo de foco, apesar dos intervalos que você tem. Você dê uma olhada na técnica Pomodoro, que é assim, é como se fosse um framework para você seguir e tentar focar de um jeito melhor ou mais rápido nas suas tarefas. Tem um caso interessante, durante um desenvolvimento de um sistema, a gente estava implementando o Kanban e a galera meio que não sabia exatamente como usar ele, como fazer os processos, e quando começava a encher de task uma linha ali, ou do doing, do to do, o cara vinha, limpava aquilo ali e falava, não, o pessoal vai ver que tá zoado isso daí e vão brigar. E era uma prática, e a gente não conseguia evoluir porque não sabia para onde tá indo o tempo, e ficava brigando, caramba, mas o que tá acontecendo? Ficava perdido. Até que a gente sentou, né, e começou a observar o que estava acontecendo, e daí que a gente pegou que o cara ficava tirando as tasks do Kanban só para ficar bonito. Ficava pra ficar bonito ali, pro cara ver, o gerente ver. E daí a gente conversou, discutiu lá e falou, cara, só seguir o manifesto, vamos lá, deixa acontecer, o negócio tem que cair aqui, o problema você tem que ver. Quando aparecer muito, a gente está vendo que está tendo um problema exatamente aí. Então a gente ataca o processo aí. E daí quando a gente começou a deixar estourar e começou a atacar os processos onde tinha lentidão, a coisa começou a fluir rápido. Então era um exemplo de como não implementar um Kanban, né? Tipo, se você coloca de qualquer jeito sem seguir boas práticas, vai acabar atrapalhando em vez de ajudar. A importância da transparência no projeto, né? Sim. Se tudo tiver métrica, acabou. Não tem nem discussão, não tem... Cara, não vai ser alguém que vai te enrolar, não vai ser um gerente que vai ser enrolado, não vai ser... Se tiver métrica, o diretor pode chegar lá na frente, lá, o dono da empresa, e falar, não, tem que ser assim. Aí você mostra os números para ele, falar, não, é assim porque é isso. Ah, porque eu quero isso para amanhã. Não, isso daqui vai levar 5 dias. Não, mas tem que vai levar 5 dias porque é isso, ó. E acabou. Tipo, o cara não tem como discutir. Acabou, ele vai te mandar embora e contratar alguém que faz amanhã. Ele vai contratar alguém que vai falar assim, eu faço amanhã. E faz em 30 dias. Agora. De 5 vai para 30. Queria inverter o jogo aqui. Eu tenho uma pergunta para os 4 aí. Não é pergunta de prova, não, gente. Tranquilo, cacau. Antes do primeiro emprego de vocês, o Felipe acho que não entrou na área ainda, né? O Edivaldo tá na área, a Nicole já é suporte, e a Kelly já tá com gestão, mas qual é a principal dificuldade que vocês veem no mercado, assim? Porque a pergunta é tendenciosa, na verdade. Eu acho que a principal dificuldade é o primeiro emprego. Tipo, entrar na área. É verdade isso? Vocês sentiram isso? Ah, não, foi fácil. Ah, não, meu pai é dono da empresa, então eu não tive dificuldade de primeiro emprego. Respondam na ordem. Vai, Nicole, fala primeiro.
Então, pra mim foi um pouco fácil, assim, vou dizer. Porque foi meio por indicação, sabe? E eles estavam precisando demais, porque eu trabalhava na NET, né? E eles estavam precisando muito, então eu entrei como atendente mesmo, e depois de 2 meses eu já fui promovida para a área administrativa. Então, eu acho que com a necessidade que eles estavam de querer alguém logo, eu acho que foi fácil. Porém, eu não sentia tanta facilidade, porque o primeiro emprego é estranho, você não tem muita experiência. Eu comecei com 16 anos, eu não sabia exatamente o que eu queria da vida, então era muito difícil para mim. Entendi. Mas você acha que, assim, no TI especificamente, foi difícil? É que, na verdade, você já estava na oportunidade, né? O útil agradável. Você estava lá e te chamaram, né? Isso. Mesmo você não tendo experiência na área. Sim, na verdade, lá, eu não mexia nada com TI. Depois, no final, que eu comecei a mexer lá, conversar com o técnico de lá, e eu fui meio que desenvolvendo isso. Porém, já na área de TI, para eu entrar... não foi tão difícil também, eu comecei como estágio, assim, então foi super tranquilo pra mim. Só que eu acredito que no primeiro mesmo foi mais difícil. Tá, primeiro de todos, né? Show. E você, Kelly? Eu, na área de TI, assim, como foi? Eu conheci algumas pessoas já que trabalhavam nessa área e sempre vi que era um mercado bem promissor. Só que eu não gosto muito da parte de codar, né? Então eu comecei a pesquisar áreas em que eu pudesse encaixar o que eu fazia sentido para mim dentro da área de TI. Eu gosto de tecnologia, mas eu gosto muito da área de gestão, da área de pessoas, né? Então eu comecei a estudar, pesquisar sobre as áreas, como é que funcionava, e eu acho que o mais importante, o que foi bem crucial para mim entrar na área, foi um network bom. Então, eu levei uma proposta, na verdade, para uma empresa de um conhecido, de ter um treinamento mesmo, né? Para a área de gestão, me contratar como uma estagiária que fosse, e começar um treinamento comigo. Eles gostaram da ideia e me contrataram primeiramente como estagiária. Então, eu fui para um cliente, fiquei pouco tempo no estágio, e fui para um cliente onde eles não contratavam estagiários de terceiro. No caso, eu trabalho para uma consultoria de tecnologia. E o gestor dessa empresa já, então, conversou com essa empresa, no caso, o cliente, né? Conversou com o meu gestor da empresa para me efetivar. Então, eu fui efetivada e já tinha tirado a certificação de Scrum Master, já estava fazendo outros cursos da área, já estava fazendo a faculdade. E daí fui efetivada e comecei mais para a parte de análise de requisitos, assim, fazia levantamentos de requisitos. Então, acho que isso me ajudou bastante. E daí logo já surgiu a oportunidade para assumir uma equipe, mas ainda em treinamento, né, como Scrum Master. E daí depois no outro projeto, daí no próximo projeto já assumi uma squad para atuar como Scrum Master mesmo. Show. Então, eu acho que assim, a minha entrada foi mais também por indicação, por um network, que eu já conhecia alguém da empresa e levei a proposta, né, para me treinar mesmo para gestão, porque dentro da área, assim, a área de TI eu vejo hoje, até podem me corrigir se estiver errada, mas eu acredito que é uma área muito promissora, onde tem bastante oportunidade. Mano, eu jurava que ele ia falar, é uma área muito promíscua. Bosta. Não estaria errado também. Também tem isso. Felipe, você sentiu dificuldade? Na verdade, Felipe, acho que talvez seja o único que não está na área de TI, né? Mas você sentiu dificuldade procurando emprego? Conta aí pra gente. Cara, então, para mim é até bom ouvir aí essa opinião de cada um, porque isso incentiva mais que, assim, igual a Kelly falou, é uma área promissora que é muito abrangente, tem muita vaga para todos os perfis de idade, e você vai estar lá com 50 anos de idade e vai estar estudando, porque vai ter coisa nova sempre. Eu lembro que em 2018 eu fiz uma entrevista para trabalhar no suporte do Banco Safra e eu estava estudando, né? E aí, assim, era um estágio efetivo de 6 meses, porém, cara, era R$1.200 e uma filha estava para nascer. E aí eu falei, caraca, e agora, né? E você já tem seu emprego na área que você trabalha hoje com um salário maior, né?
Com salário maior, já tem um tempo de casa e tal, mas eu falei, se não for assim para dar uma remada para trás, eu não vou conseguir. E aí eram 2 vagas, uma vaga já estava preenchida e eram mais 4 candidatos para mais essa outra vaga e acabei não conseguindo. Hoje eu estou participando de um processo seletivo lá na empresa que todo mundo até mesmo falava, lê lá na empresa que você trabalha, não tem TI, você não tem oportunidade. Um rapaz lá, um japonês, acabou saindo, que ele recebeu uma proposta melhor. Um rapaz foi pro lugar dele e aí abriu uma vaga de analista de suporte lá, que acho que por causa dessa pandemia que a gente entrou em trabalhar dias alternados ou não, deu uma segurada no processo. Então, assim, estou focado para poder fazer a primeira experiência trabalhando mesmo na área e, assim, se conseguir lá na empresa, show de bola, que eu só vou migrar de área, eu vou manter lá, né? Mas, assim, é desafiador mesmo para sair hoje para ganhar pouco mesmo, porque a empresa não vai te contratar para pagar um salário X sendo que você não tem experiência, ela vai te lapidar, ela vai te moldar, mas, assim, para fazer mesmo a primeira vivência na área está sendo um pouco difícil mesmo. Eu estou focado lá no meu processo seletivo, mas currículo aí, entrevistas, até mesmo indicação já teve, mas eu já mesmo desisti quando olhar em relação a salário, falei, cara, não dá, com financiamento de casa aí, com família, não dá, então estou focado lá mesmo no meu processo seletivo e torcer que dê certo. Vou dar o conselho que eu dou pro Rodrigo. O Rodrigo, para quem vocês não sabem, nasceu a segunda filha dele há 2 semanas já, né, Rodrigo? Nasceu 2 semanas? Não fez 2 semanas ainda, não. Nasceu a segunda filhinha dele 2 semanas. E a dica que eu sempre dei pra ele, eu vou dar pra você também, Felipe. Venda todo mundo na Deep Web e fique milionário. Eu vou ficar rico então, hein? São 4. Aí, cara, Edivaldo vai ser o chefe dos caras. Não, brincadeira. Eu passei por isso também. Quando eu fui migrar de desenvolvimento para segurança, apesar de já ter muita experiência no desenvolvimento, mas eu tinha acabado de casar na época, tinha comprado minha casa e tal, então eu não conseguia dar um passo para trás. Eu já ganhava 120 mil por mês, não ia dar para ganhar só 60, né? É difícil, é uma escolha muito difícil. Aí enfim, né, foi a época que eu não conseguia, então eu não consegui migrar para segurança. Estudei segurança, mas não consegui migrar. Aí surgiu a oportunidade na CVC, onde eu já trabalhava com desenvolvimento, e consegui migrar, tipo, só de área, mantendo o mesmo cargo e tudo mais. Mas no fim, eu divorciei porque o que acabava com o dinheiro era o casamento, então, enfim. E o que o Felipe falou é bem interessante, porque para você, quando você já está na área, é fácil você evoluir, crescer, é rápido, é muito rápido. Quando você já está na área, para entrar dá um pouco de trabalho, porque tem muitas empresas que estão pedindo experiência para estagiário. É sério, cara, é verdade. As exigências são absurdas, mano, para você participar de um processo seletivo, por exemplo. Sim. Eu tentei ajudar uma galera lá na CVC ainda, eu consegui ajudar alguns, outros a gente ficava na orelha lá dos gerentes, falava, tem um cara aqui que ele tá estudando e ele é bem interessado, tipo, o cara se mostrava muito interessado, ele queria saber, ele queria ver como que tava acontecendo, toda hora ele tava perguntando, num cafezinho assim, você via que ele falava com um olhinho assim, pra quando aparecia alguém de TI, ele já chegava perto, aí a gente sempre falava, quando aparecer vaga, a gente tenta te puxar. E daí aparecia vaga, às vezes tentava puxar e não ia. E até que conseguiu. Chegou uma hora que a gente conseguiu puxar ele. Cara, e o cara tá detonando, tá correndo atrás. E ele conseguiu sem a experiência, mas ele já tava dentro da empresa e mostrava que ele tinha vontade, muita vontade. Eu acho que se você conseguir deixar isso bem claro de que, cara, eu não tenho experiência, mas eu tô fazendo de tudo aqui para conseguir essa experiência. E, tipo, aí vem, sei lá, portfólio ou alguns Hello World, montar sei lá, no caso de programação, né? No caso de suporte, tem outras. Mas se você mostrar que você tem vontade, o cara ele acaba te contratando pelo brilho nos olhos. Eu lembro que na empresa que a gente trampou junto lá, Cássio, eu entrei. E eu não fiz prova, não fiz nada, porque quando eu estava conversando com o cara,
o Maurício, você trabalhou com o Maurício também? Trabalhei. Ele falou, ele ficou assim, cara, não quero saber de teste, não quero saber de nada. Eu vou te contratar pelo brilho dos seus olhos. Eu falei, nossa, aqui, ó. Porque eu falava muito empolgado, assim, eu Maurício, o ceguinho. Esse. Mas eu mostrei pra ele que eu estava interessado, porque eu realmente estava interessado, porque a empresa, eles iam trabalhar com uma tecnologia que eu estava estudando muito em casa e eu não tinha oportunidade de trabalhar em outras empresas. E quando ele falou, a tecnologia é essa. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Nossa, aí eu comecei a falar sobre as tecnologias, comecei a conversar com ele, ele falou, cara, vem, não quero teste, quero nada, vem. Eu achei interessante. Mas eu tive a mesma dificuldade, cara. Eu tive a mesma dificuldade que você. Demorou pra eu achar. Eu lembro que acho que no terceiro ano que eu fui achar, no terceiro ano da faculdade, o pessoal tudo no primeiro semestre entrando na área e eu só no terceiro ano. Falei, nem vou conseguir mais. Bate esse pensamento aí de falar, putz, tô velho, não vai dar, valeu o conhecimento, valeu a faculdade, mas não dá, né, cara? É um investimento e você tem que fazer aquilo que você gosta. Exatamente. Então, eu, apesar de ser o mais idoso aí da turma, tô com quase 39, quase 40, tenho até medo de ter 40, eu tô apenas há 2 anos e meio na área de TI, praticamente com alguns aí também por acidente acabei caindo nessa área. Mas eu vejo assim que às vezes as pessoas menosprezam um pouco as habilidades, embora já vi alguns artigos dizendo, olha, agora estão se contratando mais pela habilidade, não pelo currículo, você sabe fazer e tal, mas eu não vejo muito esse movimento. Outro dia a gente estava fazendo um processo seletivo lá e aquilo que a gente estava colocando no edital da vaga, eu falei, caramba, ninguém aqui sabe fazer o que está se cobrando, mas e uma experiência também parecida, fazer uma sala de situação para monitorar os KPIs e tal, a gente colocou os requisitos, todos os caras que chegavam lá ou cobravam um salário muito alto, falavam, por isso aí eu não trabalho, e outros não sabiam fazer, e de repente chegou um cara lá despretensioso, manjava de Power BI, Tableau, fez tudo, assim, e a gente acabou contratando ele. Então, eu acho que deveria ter mais essa possibilidade aí no mercado de você trocar de emprego, mostrar sua habilidade e fazer. Mas às vezes fica muito taxado ali no currículo, e às vezes você tem pessoa que não tem essa experiência, mas sabe fazer e tem a vontade, e às vezes vai desenrolar, vai aprender se tem oportunidade. E eu acho que o network é o que mais facilita aí nesse caso. Então, eu tive essa oportunidade, alguém avisou, olha, ele sabe mexer com Excel, foi uma coisa ridícula, e eu acabei entrando lá no TI, tô hoje lá já há 3 anos. Cara, show de bola, e um ponto que quase todos tocaram em comum, acho que a Kelly começou falando, depois o Edivaldo falou, acho que a Nicole também mencionou, networking, cara, quando você conhece, você vai eu sempre falei pra vocês nas aulas, né, vão em evento, cara, você não precisa saber nada, vai em evento, você vai conhecer alguém que vai ver o brilho nos seus olhos, como o Rodrigo comentou, que sabe que você quer trabalhar com aquilo e tem vontade daquilo. Quando eu vou contratar, por exemplo, dependendo do cargo, é lógico, tem que avaliar as habilidades e tal. Mas se é um cargo de estágio ou júnior, cara, só da pessoa ter vontade de fazer, querer aprender aquilo de verdade, você sabe, pra mim já é 80% da contratação, vamos dizer assim. Porque é muito difícil hoje em dia achar pessoas, por exemplo, que horas são agora aqui que a gente tá gravando? 9 da noite? 8 já não. 5. Então, 8 horas da noite, fazendo um tipo de conteúdo para ajudar outras pessoas, ou estudando, né? A gente tá trocando informação aqui, aprendendo. Eu brinco que brinco não, né? A maioria dos eventos de segurança, por exemplo, são aos domingos. Então, não é qualquer pessoa que tem esse tipo de prender, falar, eu vou largar meu videogame, meu relaxamento, meu descanso, para ir assistir uma palestra, para ir ver um evento e tal. Então, quando você vê a vontade das pessoas de participar desse tipo de coisa, eu diria que já é o que o Rodrigo falou, é o brilho nos olhos que encanta as pessoas. E por outro lado, também tem esse ponto que o Felipe falou, acho que o Edivaldo também comentou, do preconceito. Conforme você vai ficando mais velho, e você não entrou na área ainda, fala, como assim? O cara tem 40 anos, tá procurando vaga de estágio em TI, ou vaga de júnior. O cara não vai fazer nada, o cara não sabe o que é da vida. Então,
algumas cabeças ainda na área, né? Ainda pensam assim e nega muita vaga pra galera por causa disso, né? Questão de idade e tudo mais. Né? Bom, beleza. Estamos a 1 hora gravando, acho que a gente pode marcar outro dia para continuar esse papo que tá muito bacana, mas Muito bom mesmo. vocês precisam jantar, vocês precisam tomar banho, que tá dando para sentir daqui da câmera. Vou deixar esse finalzinho para vocês fazerem algum comentário, alguma coisa e a gente encerra. Quiser começar, Nicole? Comentário sobre o quê? Só sobre dá tchau, fala de Libra. Como está o amor em Libra? Essa zoeira, gente, é porque a Nicole ela tá postando no Instagram dela dicas de horóscopo e não sei o que lá, enfim. Continue. Mãe de Ná? Só pra galera saber da... Não é astróloga. Hoje, por favor. Só pra galera saber da piada interna. Mãe de Ná. Ainda não cheguei nesse nível, pretendo. Já podia fazer um algoritmo em Python, Rodrigo, pra descobrir o seu futuro, olha só. Ou prever quando que vai subir aquele projeto. Também aí, ó. Você devia fazer é bacana. Um algoritmo pros gestores, saber se o cara tá enrolando ou não. Bom, gostei bastante. Espero que eu seja convidada novamente. E foi super bacana, adorei. Uma vez só, já gastou cartucho, já era. Kelly? Gente, quero agradecer o convite, foi muito legal. Eu vou confessar que eu tava nervosa, tímida, mas eu curti bastante. Pena que já acabou, foi muito rápido. Quero deixar meu LinkedIn aqui embaixo. Né? Já virou blogueira, já, ó. Instagram no LinkedIn é Kelly Braga. Mando de vocês depois também. E mais uma vez, agradecer o convite, foi muito legal, gente. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Bom, Felipe. Quero agradecer aí também, foi show de bola, bate-papo, ó. Fiz até um rascunho num caderno aqui de umas curiosidades, tá? Umas perguntinhas aí, conversei com o Cássio no particular. Primeira vez que estou participando assim ao vivo aí, para trocar ideia, compartilhar conhecimento. Muito bom conversar aí com a galera da área, assim. E sucesso aí para todos nós aí nesse resto de 2020 e aí pelo resto da vida aí. Show, você vê que Obrigada. Só de ouvir as meninas falando ali já deu incentivo a mais e tal, então alguma coisa de boa a gente já tirou, né? Fala aí, Edivaldo. Então, eu também quero agradecer a oportunidade, foi muito bom, muito rico compartilhar aí desse tempo e ouvir a experiência de vocês. E é isso aí. Obrigado. Obrigada. Rodrigo, quer falar? Quer dar tchau para os nossos ouvintes? Né? Só acrescentar uma coisa que se vocês precisarem, quiser conversar, sou totalmente aberto, assim, quiser alguma dica, uma ajuda. Às vezes a gente está divulgando vaga da própria empresa, sempre tem vaga. Então, inclusive a gente estava até combinando de começar a divulgar aqui, né, Cássio, as vagas. Hoje passou, tinha vaga já. No próximo episódio, você que está ouvindo a gente aí, anunciaremos vagas e perguntas dos ouvintes, né? Não se esqueça desse detalhe também. Passou também. Mas pode contar comigo. Me adiciona no LinkedIn. Vou mandar para vocês, que eu nem sei qual que é meu LinkedIn aqui. Mas Rodrigo Balbino. O que vocês quiserem conversar, quiser ajuda, que eu puder ajudar, estamos aí. Conselho amoroso? Vou querer sim. Conselho amoroso, eu me aposentei. O conselho amoroso já dei. Você já tem filho, vende os filhos, separa e tá tudo certo. Não, brincadeira. Bom, pessoal, então esse foi o episódio número 29 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre nada, né? Porque a gente falou de um monte de coisa aqui, na verdade. Tirando uma dúvida da galera, batemos um papo bacana com ex-alunos meus e alunos aí. Torço para cada um siga sua carreira da melhor forma possível, sendo feliz e ganhando dinheiro, né? Se for os dois, melhor. Se não, pelo menos ganhando dinheiro. Já tá bom. Porque fala que o dinheiro não traz felicidade, mas ele afasta a tristeza, eu tenho certeza. Bem mais fácil. Então é isso. Eu sou o Cássio Batista. Rodrigo Balbino. Quem mais tá aí? Nicole Ferreira. Felipe. Kelly. Edivaldo. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, galera. Valeu.